A partir de hoje, dia 1º de junho de 2022, começa a emissão de um novo modelo da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Para entender um pouquinho dessas mudanças que vai ter no documento, a gente vai conversar agora com o delegado Diego Diaro, lá de Araranguá. Ele é o delegado regional e também agora responde pela região de Criciúma durante o período de férias do delegado Vitor Bianco Júnior. Ele está em contato conosco por videochamada. Delegado, agradeço por conversar conosco. Delegado que também fala sobre questões do trânsito, né? Então vai poder explicar para a gente agora sobre esse novo documento. Começa a emissão a partir de hoje, né? Mas a pergunta é, a pessoa que está em casa, que já tem uma CNH, ela vai precisar trocar agora? Como é que vai ser essas mudanças e qual vai ser a periodicidade? O que muda com tudo isso? Então, a partir da resolução 886 de 2021 do CONTRAN, a partir de hoje, dia 1º de junho de 2022, passa-se a emitir a nova CNH, a nova Carteira Nacional de Habilitação no país. Na verdade, aquelas pessoas que continuam com as suas carteiras de habilitação dentro do prazo de validade, elas não precisam trocar suas carteiras, não precisam revalidar essas carteiras, elas continuarão em vigor, continuarão podendo apresentar normalmente às autoridades de trânsito ou qualquer outro local como documento válido. É claro, essas pessoas, se elas tiverem a intenção de renová-las, elas poderão fazê-las e terão daí em mãos as novas CNHs, mas não é obrigatório. É importante informar que essa nova carteira, ela vem com uma série de mudanças importantes e relevantes. Entre elas, a questão da segurança, a melhoria na segurança, na sua segurança, no layout e na sua fabricação, de forma a impedir e evitar fraudes, imitações, entre outras situações. Então, por exemplo, ela vem com tintas especiais fluorescentes, com anti-scanner, material anti-scanner para não ser copiada, vem com materiais para reação à luz ultravioleta, entre outras disposições de segurança. Isso tudo com o objetivo final de evitar fraudes. Além disso, ela vem com informações extras que as CNHs anteriores não tinham, como, por exemplo, o objetivo dela é poder usá-la também no exterior e também seguir os padrões internacionais. Então, a partir disso, ela vem com informações em português, em inglês e em espanhol, de forma a facilitar as autoridades estrangeiras ao manusearem esses documentos. Vem também com um novo código, na verdade, com o código MRZ, que é o código utilizado na emissão dos passaportes. Ou seja, a pessoa que tiver de posse de uma CNH, ela poderá passar em locais de autoatendimento, em aeroportos, por exemplo, e será identificada apenas exibindo aquele código alfanumérico que vai aparecer na sua nova CNH. Então, são várias informações muito importantes que passarão a seguir os padrões internacionais. E isso, logicamente, é uma melhoria, né? São melhorias importantes, e o cidadão acaba sendo beneficiado com isso. Tem a questão também do nome social, né? Como é que vai funcionar? A pessoa vai poder colocar o nome social na CNH, a pessoa que escolhe, ou normalmente como é que vai ser essa questão para quem quiser fazer essa alteração? Foi também aberta essa possibilidade com campos específicos para inserção do nome social e também da filiação afetiva. Então, esses dois campos foram oportunizados e agora também poderão ser inseridos a desejo das pessoas que assim requererem. Além disso, é importante informar que fica mantido o QR Code, que é aquele QR Code anterior das carteiras, ele continua funcionando, e as pessoas poderão usá-la tanto de forma digital quanto de forma física. Por exemplo, a gente até conversava aqui um pouquinho antes, porque a gente está agora presenciando toda essa mudança, né? E a gente percebe que vai se encaminhando tudo para ser um documento único, né, delegado? Seria isso? Porque, por exemplo, como você falou, vai ter a opção de 3 idiomas. Então, se a pessoa for para outro país, vai ficar mais facilitado para ver que ela está habilitada para dirigir carro e moto, por exemplo. Você percebe isso também, que vai se encaminhando para que não tenha mais tantos documentos e seja apenas um? Sem dúvida. O objetivo é transformar aquela quantidade de documentos que as pessoas levavam nas suas carteiras em 1, 2 documentos no máximo. Hoje Santa Catarina já é um dos primeiros estados a aderir à carteira de identidade única,
né, onde o CPF acaba sendo o número central das informações daquela pessoa, e na CNH da mesma forma. A CNH hoje vai ter todos esses dados relevantes da vida da pessoa, da sua filiação, os seus dados, e importante ainda que, seguindo esses padrões internacionais, na parte inferior da carteira vão existir desenhos de veículos dos mais diversos tamanhos, informando a categoria que aquela pessoa está autorizada a dirigir. Isso, novamente, seguindo os padrões internacionais, que também tem esse tipo de desenho. Isso facilita tanto aquele agente de trânsito no exterior, quanto o próprio agente de trânsito do Brasil, que consegue visualizar com mais facilidade o tipo de categoria que aquela pessoa está autorizada a dirigir. Além disso, ainda pode existir ainda a inserção de um campo para restrições médicas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de problema médico, quando ela sofreu algum acidente, aquele que for atender aquele acidente vai poder visualizar na carteira de habilitação um eventual problema médico e vai poder dar uma melhor atenção àquele caso e levar ao médico, à emergência, aquela informação que está descrita na carteira. Praticamente todas as informações da pessoa, as informações do motorista vão estar ali, né? Exatamente, informações muito relevantes. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo aqui, eu uso a carteira digital, CNH digital. É claro que a física, por exemplo, eu faz pouco tempo, alguns meses, que eu acabei renovando, né? A pessoa que usa a digital também só vai mudar quando ela revalidar, quando ela for renovar? Ou a digital muda também? Como é que vai ser? Então, quando ela iniciar o seu novo processo de renovação de carteira de habilitação, a carteira física será alterada e a digital será alterada. Por hora, aquelas pessoas que continuam com as suas carteiras atuais, elas permanecerão tanto na parte de papel quanto na parte digital com as suas carteiras que foram feitas anteriormente. E continuarão funcionando, sendo autorizadas normalmente até a sua renovação. A questão de pontuação, de multas, continua tudo a mesma coisa, né? Foi só o documento mesmo, papel que muda. Exatamente, a questão de pontuação, multas, indicação de condutores, etc., continua funcionando normalmente. A questão mesmo agora é a mudança do layout, né, e das informações da nova CNH. Então tá certo, delegado Diego, agradeço por conversar com a gente aqui no programa. À disposição. A gente conversou com o delegado Diego Diá, regional de Araranguá, que também responde aqui em Criciúma durante o período de férias do delegado Vitor Bianco Júnior a respeito dessa mudança da CNH. Começa hoje, a partir do dia 1º de junho, novas mudanças na CNH física e digital também.